Agora vamos retomar a nossa aula. Nós estávamos falando sobre René Descartes, sua influência no pensamento moderno, e a nossa discussão estava sobre, a nossa reflexão estava sobre o pensamento, né, de René Descartes, dizendo o seu cogito, né, penso logo existo, que ele considerava um ponto de partida de toda a sua filosofia. Então, a seguir, nós vamos olhar os 4 pontos principais da sua influência no pensamento do seu tempo. Então, a gente consegue perceber que uma coisa importante que o Descartes faz é a dúvida metódica. Isso daqui é muito interessante para você. Refletir até para a nossa questão teológica de um modo geral. Por que é importante? Porque você consegue analisar como é o sistema de dúvida. E não é uma questão de dúvida como não ter fé, como não acreditar em ninguém. Não é isso. O esquema dele é o seguinte, olha, é a dúvida metódica. Então Descartes propõe um método de duvidar sistemática como meio para alcançar a verdade. Ele argumentava que tudo deve ser questionado, exceto o fato de que o indivíduo, ao duvidar, está pensando. Ou seja, não dá para duvidar que ninguém está pensando uma vez que está perguntando ou duvidando. Então, portanto, existe. Então, a gente tem a certeza que pensa e que existe porque está pensando. Então, este princípio rompeu com a aceitação inquestionável da autoridade dos antigos filósofos e teólogos. Então, mais uma vez, a gente está em direção ao questionamento, né, da teologia absolutista de então, incentivando um pensamento crítico e autônomo. Então, essa dúvida é o que sempre aconteceu, né? Lá em Aristóteles, no início da filosofia ocidental, Platão vai descrever que o Aristóteles saía na rua perguntando e dizendo... o que é coragem? E aí as pessoas iam ver se conseguiam descrever o que é coragem. O que é bondade? O que é Deus? O que é, por exemplo, ou para que serve isso? Ou para que serve aquilo? Então, todas essas perguntas primeiro para que se entre em um diálogo, porque a pergunta ela expande a questão, ela faz com que você seja capaz de refletir ainda mais sobre o tema. Uma vez que você expande, você não limita, porque limitar é você definir. Uma vez que você definiu o todo do texto ou de alguma coisa, você precisa questionar o que você definiu para poder expandir a definição. Uma vez que nós não conseguimos limitar todos os temas. E uma vez que é limitado, a gente com certeza deixa algumas coisas para fora. Então a ideia de Descartes, a partir da sua dúvida sistemática, é primeiro, vamos questionar as autoridades. Vamos questionar as estruturas de poder. Vamos questionar aquilo que talvez nunca foi questionado. Mas não somente por questionar, mas é questionar para compreender e alcançar as verdades, né, e as certezas que eram impostas pelo movimento da igreja, pela teocracia, né, clerical, como detentora da verdade. Então, uma vez que a gente pergunta, em algum momento as perguntas podem ou nos dar respostas afirmando aquilo que a gente já aprendeu e já sabe a vida toda, ou pelo contrário, fazendo com que a gente siga novos caminhos. Então, o incentivo do Descartes era para que as pessoas tivessem um pensamento crítico e autônomo. Autônomo significa ser você pensando livremente. E não você pensando a partir de uma tutela limitada da igreja ou de qualquer outra estrutura que te obrigasse a pensar dessa ou daquela forma. Então a dúvida como método, ela faz sentido para nós sempre. E ela não foi iniciada em Descartes, mas ela foi sistematizada em Descartes, para que você pudesse duvidar, para que você pudesse, duvidando, ter certeza de que pensa e com isso concluir que você existe. Uma vez que você existe,
você pode ser um cidadão a partir do iluminismo que tem um pensamento crítico e autônomo. E aí, onde a gente pode dialogar com isso? A gente pode dialogar com isso nos movimentos de massa, nos movimentos que as pessoas desejam, como até em megas igrejas. Por que a gente pode pensar dessa forma? Porque dessa forma, as pessoas elas têm que passar a dialogar de forma crítica. Elas têm que passar a ter suas próprias opiniões construídas e definidas. E as suas dúvidas ali no meio também. Mas ela não pode ter as suas ideias não autônomas, não pessoais, mas sim impostas. Então você não tem um critério, você não tem crítica pessoal. Você simplesmente está numa igreja, talvez grande, e você não define nada, você é levado pela massa. Então todo mundo diz, tem que pensar assim. Você fala, poxa, mas será que está certo? Você nem pensa, você só fala. Tem que entender o evangelho assim. Tem que entender que extrema-direita e Jesus Cristo é quase a mesma coisa. Ninguém se questiona. Tem que entender que o movimento esquerdo é de Satanás. Tem que entender que nós, como cristãos, temos que impor os nossos pensamentos. E uma vez se a gente ficar quieto a qualquer ataque a Jesus Cristo, a gente negou a fé. Você entendeu? Então as pessoas vão incutindo pensamentos na gente e a gente é incapaz de criticar. Porque a gente se dissolve na massa. A gente se dissolve, eu diria hoje, no meio do algoritmo que bombardeiam as nossas redes sociais com informações duvidosas e a gente sequer vai questionar e refletir diferente. A gente é só retroalimentado a partir daquilo que a gente clica e nunca entra alguém ou uma pessoa que pensa diferente do que a gente clicou ali naquela bolha tecnológica que trazem temas dos mais variados tecnológicos, teológicos e entre outras coisas e nada mais fura a nossa bolha. Então a gente cria, e infelizmente muitas pessoas não sabem disso, a gente cria uma bolha social evangélica de pessoas que não é capaz de fazer a gente pensar diferente. A gente só dilui a nossa crítica, o nosso pensamento e a nossa individualidade na massa e é levado naquilo que é o famoso efeito manada. Então, o que o Descartes critica é que a gente precisa ser um indivíduo de pensamento crítico e autônomo. Isso é um aviso que serve para nós ainda hoje, né? Algo que foi ensinado aí pelo menos uns 400 anos atrás. Então, é o primeiro item do método de Descartes. A gente pode seguir analisando a questão do... Acho que meu computador, como sempre, deu uma travada. Do racionalismo de Descartes. O racionalismo dele, que é o segundo item do seu método, aponta para um racionalismo. Deixa eu compartilhar com vocês. O racionalismo de Descartes defendia que a razão e não a experiência sensorial era a fonte mais confiável do conhecimento. Ele acreditava que, por meio de deduções lógicas, a mente poderia alcançar verdades universais. Esse enfoque constante com o empirismo de Bacon e Galileu, que defendia da observação e da experimentação. Então, deduções são variações. Então, é possível que seja assim, ou é possível que seja daquele jeito. Então, a gente vai experimentando, não de forma sensoriais, mas de forma racional. Esse racionalismo de Descartes é o que muda muito a questão da sua filosofia e do seu método. Então, como Galileu estava dizendo, a gente pode enxergar e ter uma experiência a partir de uma impressão diferente. Não, então, essa madeira está dentro da água e está parecendo que metade dela está cortada.
Então esse é um tipo de experiência, mas para quem está dentro da água, talvez ele esteja enxergando a madeira inteira. Então é questão de perspectiva e é necessário, segundo Descartes, o uso da razão. E aí ele exalta esse uso da razão em um dos seus principais pontos da sua mudança filosófica. Então o dualismo cartesiano, ele contribuiu. O dualismo cartesiano é outra contribuição fundamental de Descartes. Foi a distinção entre corpo e alma, conhecida como dualismo cartesiano. Ele argumentava que a mente, res cogitans, era uma substância pensante, separada do corpo, que era uma substância material. Essa separação entre mente e o físico influenciou debates filosóficos sobre a natureza da mente e da consciência por séculos. Então, sendo assim, você precisa analisar que o movimento de Descartes faz essa questão dualismo. Então, ele de fato separa a alma do corpo como pessoas que convivem dentro do mesmo espaço. Entretanto, estas questões, elas não fazem, não é dessa forma que nós como cristãos entendemos a personagem, né, ou a pessoa. Então, mas ele faz essa distinção. E é interessante dele fazer essa distinção porque ele percebe na sua estrutura filosófica a capacidade do homem pensar e o seu corpo fazer parte desses movimentos. E o que a gente vai defender posteriormente é a integralidade do ser humano, porque o ser humano, mesmo tendo alma e espírito alma e corpo compostos dessas duas questões, ele não se separa, né? Uma vez que separou um do outro, não existe vida. Mas essas duas questões, elas formam o ser humano. Entretanto, na sequência, o fundamento da ciência moderna, ao estabelecer um método baseado na dúvida, no raciocínio lógico e na busca por certezas absolutas, Descartes deu um novo impulso à ciência. Ele acreditava que o mundo físico poderia ser descrito de maneira matemática, semelhante ao que Galileu defendia. E seus métodos influenciaram o desenvolvimento da ciência e da matemática, entre outras ciências. A influência de Descartes foi fundamental na mudança filosófica do seu tempo, marcando a transição entre a modernidade e o afastamento do pensamento filosófico do dogmatismo escolástico que havia predominado na Idade Média. Então aqui a gente consegue contextualizar o que é que está acontecendo. Esse movimento do Descartes é aquele movimento que nós falamos lá nas nossas primeiras aulas, quando nós contextualizamos o porquê é que a reforma deu certo, né? Que havia um cenário mundial, um cenário regional, os movimentos nacionalistas que já pretendiam romper com o Império e com a Igreja Católica dominante. Então, usou dos movimentos protestantes, da reforma e desses movimentos filosóficos que tinham já a intenção de romper com o quê? Com o dogmatismo escolástico, que é aquela pretensão de misturar filosofia com teologia e a partir daí dar as suas regras, né? Dar as suas normas e dizer que nada poderia ser pensado para além do que a igreja determinava no tempo do século XVI e posteriormente também. Então, as bases do iluminismo são lançadas a partir desse movimento do penso logo existo, do método da dúvida, do dualismo de Descartes e de toda essa filosofia que vai sendo desenvolvida. Então, ciência, filosofia e as reformas protestantes que vão surgindo é o cenário histórico, sociológico que nós temos para poder descrever todo o surgimento de novas perspectivas e que naturalmente o auge desses pensamentos vão desembocar no iluminismo, que é o que nós entendemos como a época das luzes, né? Por isso que se chama iluminismo. O iluminismo é a ideia de dizer que a partir do momento em que a razão do homem
ela é colocada em primeiro lugar e ela comprova a existência do homem, e o homem é capaz de observar, racionalizar, fazer, perceber o movimento das coisas e com isso poder interferir na existência de um modo geral, criando outras coisas, engenharia, matemática e ciências das mais variadas possíveis, faz com que o homem tenha a mente iluminada. E coloca em si a Idade Média para trás como a Idade das Trevas. Idade das Trevas essa, que a igreja estava em trevas de fato, porque nós percebemos, segundo cristãos, que essas pessoas, o clero e entre outros, viviam num mundo de trevas, afastado de Deus. Porém, na concepção iluminista, era um mundo de trevas porque ela era totalmente controlada e dominada pela igreja. Então, ela incapacitava o homem de pensar por si só e ter a sua mente iluminada a partir da razão. Então, com isso, você percebe que a época das luzes, na concepção filosófica e científica, ela surge a partir de Descartes, século XVI, e ela vai ter seu auge no iluminismo, 18 para 19, século 18 para 19. Então, essa é a intenção e a pretensão de receber esse nome iluminismo, né? Uma vez que a gente deixa as trevas para fora e a gente coloca a luz sobre as nossas mentes. Então, é um cidadão ou uma pessoa moderna que pensa que tem a crítica sobre seu método, que tem a mente iluminada e que é autônomo, né? A autonomia ou o sujeito surge a partir do ideal do iluminismo. Então, se abandona, entre aspas, a subjetividade religiosa e cria no movimento racionalista o indivíduo e essa suas liberdade ou a sua busca para quebrar o absolutismo da igreja. Então, entrando propriamente dita no iluminismo, a filosofia e a ciência, nesse tempo, dá lugar, a filosofia e a ciência no lugar, da teologia. Então, durante a Idade Média, a teologia era tratada como a rainha das ciências. Ou seja, como eu disse, o Copérnico ele foi condenado à fogueira porque ele deduziu que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra. Como o texto bíblico tinha a obrigação de falar das suas verdades absolutas, eles disseram, não, em Josué está escrito que o Sol parou, então a gente queima o cidadão. Quando Galileu inventou o telescópio e provou isso, que de fato era a Terra que rodava em volta do Sol, eles não puderam mais ter a teologia como essa base, ou como rainha da ciência, porque ela não é isso. A teologia, ela é algo para que a gente compreenda Deus como o que nos dá conhecimento do seu reino, né? Vamos assim resumir. Ou um conhecimento de Deus, mas não conhecimento de todas as coisas, uma vez que os escritores não eram cientistas, como eu já disse algumas vezes. Então ela abre mão à ciência, tira a teologia do lugar e coloca agora a filosofia e a ciência na época do iluminismo e da Idade Moderna. Então, ocupando o centro do conhecimento e sendo a principal maneira de entender o mundo. No entanto, o advento do iluminismo, esse papel passou para a filosofia e para a ciência. A busca por explicações racionalistas e naturais, em vez de milagres ou elementos sobrenaturais, tornou-se predominante. O iluminismo desafiou a supremacia da igreja, promovendo o uso da razão como ferramenta para compreender o universo e o papel dentro dele. Então, a gente consegue analisar uma introdução bem superficial ao iluminismo e a gente também consegue perceber as consequências que esse movimento traz à igreja. Porque a igreja perde a supremacia, a igreja perde a última palavra e o que de fato a gente ganha esse lugar é a busca pelo racionalismo. Então, acontece algum fato, precisa ser explicado de forma racional. Não dá para dizer que é algo sobrenatural, não dá para dizer que é algo que é um milagre, não, precisa ser explicado
racionalmente. Então, veja que a sociedade começa a passar por um tipo de transformação que nunca antes tinha acontecido. Agora a sociedade está sendo levada a meios de usar a razão, o seu intelecto e entre outras coisas. Então, seguindo, nós temos aí uma revolução intelectual e o progresso no pensamento. O iluminismo trouxe consigo uma verdadeira revolução intelectual. Parte de um processo maior de transformação das sociedades europeias e americanas. Os pensadores iluministas, como Montesquieu e Voltaire, rejeitam os antigos métodos de pensar e a autoridade absoluta da igreja em prol de uma sociedade mais livre e racional. Eles buscavam reformar instituições políticas, sociais e econômicas com o objetivo de promover a felicidade humana. Então, Montesquieu, por exemplo, ele questionava as causas dos eventos históricos e via a história como uma cadeia de causas interligadas, onde o passado servia para entender e reformar o presente. Ele enfatiza que as leis e as instituições eram formadas pelo espírito geral de um povo, o que era moldado pelas condições históricas naturais. Aqui, se você observar, tem basicamente o mesmo pensamento que a igreja posteriormente, né, na época aí do metodismo, vai analisar a partir da questão tradição. Então, como é que a gente analisa um problema? O que a tradição diz? O que o texto bíblico diz? O que a história nos conta? É basicamente o que ele está fazendo. Olha, o passado é uma cadeia de sucessões interligadas, mas ele serve como uma base para que a gente olhe, ou seja, não cometa os erros que aconteceu historicamente no passado, mas que a partir desses problemas e como eles foram resolvidos no passado, a gente consiga mudar o presente. Então, ele, querendo ou não, ele está criando mais ou menos um método analítico para você mudar o seu pensamento daqui para frente. Então, como é que a gente muda? Então, a gente analisa como é que deu certo ou como é que deu errado. Por exemplo, por que é que a igreja, a partir de um pensamento de amor e de um pensamento de alguém que se entrega pelos outros, termina como uma igreja imperial matando pessoas? O que é que deu errado, né? E aí a gente tem que fazer os cálculos, analisar a história, perceber que o homem mostra outra cara na face do poder, e aí a gente recalcula e reforma. Ou seja, o homem vai pecar, não tem infalibilidade papal, a igreja não é o centro de todas as coisas, há sim um movimento fora da igreja em que o Espírito Santo age, o sacerdócio de todos os santos, e que não necessitamos de um sacerdote que esteja à nossa frente para nos aproximar de Cristo. Então, perceba que há uma variação e há possibilidades de pensar e filosofias que se interagem ou entrelaçam com os próprios pensamentos teológicos. Então, o Voltaire, por sua vez, também critica a autoridade da igreja e buscava separar a história da fábula, promovendo a ideia de que a verdade deveria ser baseada em provas racionais, não em relatos miraculosos. Para ele, a história deveria ser um relato dos fatos verdadeiros, e não uma coleção de erros humanos e superstições religiosas. Aqui fica simples para a gente perceber como que um filósofo desse motiva outros teólogos a pensarem numa proposta de analisar a Bíblia de forma que a gente demitologiza a Bíblia, ou seja, a gente tira os mitos da Bíblia. Ou seja, o que são mitos? Segundo a concepção de Bultmann, posteriormente a gente vai falar sobre isso. É uma ideia de que tudo aquilo que, segundo a nossa compreensão e a nossa razão, nós não conseguimos racionalizar e a gente acha que não é uma fábula, ou seja, é uma história com E, a gente precisa tirar, né? Por quê? Porque a gente precisa acreditar em atos verdadeiros que nós somos capazes de racionalizar. Então, o que é milagre, o que é extraordinário, o que foge da nossa capacidade racional, a gente precisa tirar. Então, a busca dele
para que a história seja vista dessa forma e a autoridade da igreja abandone esses relatos miraculosos de coisas extraordinárias. Então a gente vai criar uma fé basicamente racionalizada, que para isso não precisa ter fé. Uma vez que se prove todas as coisas, é desnecessário acreditar, já que a gente prova a existência e a presença histórica e entre outras coisas de tudo aquilo que a gente está pregando. Então a gente não precisa crer. Vai crer no quê? Vai crer naquilo que a gente pode pegar? Vai crer naquilo que a gente pode provar cientificamente? Então, na verdade, é uma busca para se negar a própria existência da fé de um modo geral. Então, é por isso que a igreja vai sofrendo alguns problemas ao longo do tempo, porque a filosofia e as ciências da época do iluminismo, ela vai forçar a igreja a pensar de outra forma. Porque, como eu sempre digo para vocês, desde o início do nosso curso de teologia contemporânea, nunca pense que a igreja está deslocada da sociedade. Ah, fulano desenvolveu a teologia da justificação pela fé porque Deus abriu o seu entendimento. Não, ele se sentia culpado. A sua culpa fazia com que ele tivesse ódio da justiça divina, até o momento que ele compreendeu nas Escrituras que Jesus o justificava independente das suas ações. O movimento à sua volta, como o movimento da reforma, era um movimento que acontece na sociedade na busca pelas raízes, né? Então os filósofos começam a voltar aos clássicos, a igreja começa a voltar aos pais da igreja. Então esse movimento social está na igreja, porque todo movimento social faz parte da igreja, porque nós não estamos fora do mundo, né? Não estamos numa espiritosfera, né, onde as pessoas e os pensamentos externos não nos alcançam. Então, esses pensamentos do iluminismo, eles vão adentrar a igreja. E eles vão criar novas teologias. E essas novas teologias, elas vão surgindo. Então, todo esse tipo de pensamento vai interagir com a igreja de um modo geral. E aí a gente precisa entender como é que isso surge a partir de então.